Amém? Boa noite. Você que está aqui, seja bem-vindo. E você também que está aí pelas nossas plataformas, né? Seja bem-vindo. Dê o seu like aí, né? Comece a divulgar, né? O que é bom a gente sempre divulga, né, irmãos? O que é bom a gente vai passando de pessoa para pessoa, né? E vai divulgando. Então, a palavra de Deus é muito boa, é eficaz, né? E ela nos salva, né? Então, é bom você enviar para outras pessoas que você conhece, né, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente. Esses dias eu enviei uma mensagem, né, para uma amiga minha que mora em Aracaju, né, que lá eu conversando com ela, e ela falou que lá não é tão fácil, né, assim, tem igreja bem perto da casa de onde ela mora, e eu aí peguei já só enviei. É muito fácil, irmão. Deus ele tem nos dado essa oportunidade, né, pelas redes sociais, da gente poder, né, fazer isso, para aqueles que estão longe, né, que de repente não têm a oportunidade como nós temos aqui. Então, nós temos a oportunidade de fazermos isso, amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai, que Ele nos capacita, nos auxilia e nos ajuda. Nós te louvamos, Pai, porque, Senhor, cremos, Pai, que vamos sair daqui diferentes, Pai. Não vamos sair daqui, Senhor, como entramos. Sairemos diferentes, Pai, porque estamos ouvindo a sua palavra. E a sua palavra, Senhor, você é o maior interessado em que nós vamos bem, Senhor, cada vez mais, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, culto de oração, né? Então, irmãos, esses dias eu tenho visto algumas coisas, né? Tem mais ou menos 2 meses que eu tenho pego algumas apostilas para revermos algo que eu estudei no Rema em 2006, né? A primeira turma que se formou em 2006, né? E eu fiz parte para a glória do Senhor. E eu comecei a ver algumas coisas, algumas apostilas sobre fé, sobre oração e outras coisas mais, que é bom a gente estar revendo essas apostilas. São algo importantíssimo para nossas vidas, para estarmos revendo isso, para não esquecermos isso, porque nós esquecemos algumas coisas. Então, a gente tem que rever para não esquecermos, né, para sempre estarmos lembrando dessas coisas, porque isso é segurança para nós. Né? Estamos lendo sempre, ouvindo sempre, pesquisando algumas situações, algumas coisas, porque é segurança para nós. Amém? E hoje, culto de oração, um bom dia para estarmos orando, um momento para estarmos em oração, né? E eu, esses dias, estava pensando sobre isso, antes até que o pastor me escalou para estar aqui, né, ministrando, e uma coisa que eu ouvi, um pastor falando, e me chamou a atenção, eu comecei a meditar sobre esse assunto. Qual é a motivação de estarmos orando? Por que nós oramos? É porque a gente queremos estar orando, né? Ou porque é uma obrigação? Não, eu tenho que orar, eu preciso orar, porque se eu não colocar o meu nome no relógio de oração, o pastor não vai estar vendo e não vai saber que eu orei. Ou é porque nós temos no nosso coração, a nossa mente, o nosso coração voltado para falar com Deus. Porque a gente sabe que a oração é o quê? É um diálogo entre duas pessoas, né, falando. Uma pessoa não fala sozinha, então não é oração. Então nós temos que falar, são 2 pessoas falando. Eu falo com Deus e Ele também fala comigo. Né? Isso é oração. Só que a oração é muito além disso, desse diálogo. Porque quando eu oro por uma obrigação, não, eu preciso orar. E eu não tenho aquele prazer em orar. A oração nossa, ela tem que ser um prazer. É uma alegria em estarmos orando. Quando falamos assim, vamos orar, nós temos que ficar contentes, animados porque estamos orando. Contentes, rindo porque estamos orando. Por nós e por outras pessoas também. Não, porque a oração tem que ser algo prazeroso para nós. Não tem que ser um peso para nós estarmos orando. Tem que ser algo prazeroso. Porque se você olhar a palavra de Deus, todos eles, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, haviam pessoas que oravam. Tudo que Davi, ele orava. Sempre que ele ia fazer alguma coisa, ele consultava ao Senhor. Vou ou não? Ele consultava ao Senhor. E nós temos que ter também essa consciência. E tudo que nós vamos fazer, nós colocarmos em oração. Amém? Diga assim, tudo que eu vou fazer, tenho que orar. Irmão, se a gente não orar, como é que a gente vai saber a vontade dEle?
como que a gente vai saber se realmente é para a gente fazer aquilo? É para nós tomarmos aquela decisão, aquela posição. É para nós irmos para algum lugar. A gente temos que orar. Isso é em tudo. Nas mínimas coisas. Já falei aqui uma vez que eu tinha um arsenal de shampoo na minha casa. Porque eu comprava shampoo e não dava certo. Eu ia comprando. Daqui a pouco eu falei, vou fazer um bazar de shampoos. Tirar shampoo para todos os lados. Mas hoje eu aprendi que quando eu vou comprar um shampoo, eu oro antes de eu comprar. E geralmente quando eu compro, o que eu oro sempre dá certo. É um shampoo, é um creme. Irmãos, é coisas mínimas. Um shampoo é tão mínimo, né? Não é tão caro. Mas às vezes, por exemplo, 10 shampoo de R$ 20. Olha o dinheiro que a gente perde. Irmãos, isso é sério. É engraçado, mas é sério. Porque, irmãos, 10 shampoo de R$ 20, quanto é que dá? R$ 200. Certo? Quer dizer, é muita coisa. Então, a gente perde tempo, muitas das vezes, é por não pedirmos, não perguntar para aquele que é o mais interessado. De que a gente não entre em prejuízo, de que a gente não ficamos doentes por alguma situação, que a gente toma uma decisão que não é para tomar. Ele é o mais interessado em que a gente vá bem. Amém? E ele fala aqui assim, eu quero pedir para a mídia colocar João 16, 24. Deus é bom. Aleluia. Olha lá, João 16, 24. Fala assim, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então, se eu peço, a minha alegria vai ser completa. Por quê? Porque eu vou obter a resposta do Senhor. Então, logo eu tenho que pedir. E como é que eu peço? Orando. Aleluia. Como é que eu peço? Orando. Não tem outro caminho a não ser a oração. Nós temos que ler a Bíblia sim, temos que estar jejuando sim, mas, irmão, a oração vai ser um conjunto de coisas. É um conjunto que a gente vai obter o resultado daquilo que estamos pedindo para o Senhor. E só pedir? Não, tem que pedir com fé. Amém? Põe para mim Tiago 16 e 8. Pedir com fé. Senão, eu peço, mas eu não vou receber. Por quê? Porque me faltou a fé. Irmão, desculpa. É Tiago 1:16. Tiago 16 e 8, irmãos. Desculpa. Que fala que ele tem que peçam com fé. Olha lá. Desculpa, irmãos, é 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, nós temos que pedir, mas pedir com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo, o que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E quando eu falei de oração, a importância, nós temos um objetivo em oração. Nós sabemos o que estamos pedindo, para que não pedimos coisas erradas, porque não vamos obter o resultado. Amém? Se eu pedir certo, eu vou receber certo. Então, vamos ter a consciência, essa percepção de não pedir algo errado para o Senhor. Não oramos em vão, porque a gente acaba não recebendo e acabamos ficando frustrados, porque não recebemos aquilo que realmente estava na nossa mente que a gente queria. Mas será que realmente isso que a gente quer é a vontade de Deus? Será que realmente isso que eu estou pedindo é a plena vontade de Deus? Será que é isso mesmo que Ele quer? Às vezes a gente pede coisas de que a gente recebe. E depois, como diz Sandra, depois vem a conta. Por quê? Porque a gente pediu, mas, na verdade, não era a plena vontade de Deus. Mas a gente insiste em algo, e aí
vem o prejuízo. Esses dias, eu passei uma situação e eu tenho certeza que se eu orasse ao Senhor, né, se era a vontade dEle, eu teria o resultado. Mas eu achei que eu ajudando alguém, eu ia... Não estava certa. Eu estou ajudando uma pessoa, então eu estou certa. E eu fui naquela situação, né, fiz o que eu tinha que fazer e veio a conta depois. Veio o prejuízo, né, tanto na área da saúde, como na área das finanças. Então, enfim, por quê? Porque, irmãos, mas Deus sabia que você ia, de repente, ia ter um prejuízo. Sim, mas eu perguntei para ele, eu simplesmente agi sem perguntar para ele, Senhor, eu posso fazer isso? É a sua vontade de eu fazer isso? Mesmo para ajudar alguém, irmãos, a gente tem que orar ao Senhor. Porque, às vezes, de repente, não seria eu para ajudar. Não seria eu para fazer aquilo que tinha que ser feito. E eu fui e fiz, achando que eu estava certa, porque ia ajudar alguém. E aí eu caí no prejuízo por conta disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, estar percebido. Nós temos o Espírito dentro de nós. Então, a gente pode consultar Ele. E nem sempre Ele vai falar com voz de trovão. Eu tenho aprendido muito sobre esse assunto. E outra coisa que eu quero falar para mim mesmo também, falar para vocês também, que eu tenho aprendido, é que Deus não usa somente o pastor, ou a pessoa que prega, ou não. Ele quer usar qualquer pessoa. Ele quer falar com qualquer pessoa. É só a gente estar atentos, apercebidos disso. Principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo na face da terra. Por quê? Porque Ele não quer que a gente entre por algo que, de repente, não foi Ele que planejou. E se a gente não orar, não falar com Ele, a gente vai entrar em algo que, de repente, Ele não planejou para a gente. Amém? Então, vamos estar percebidos, para não, de repente, fazermos coisas que não é para fazermos. Eu fiz e fiquei com prejuízo. Então, aprenda com o meu erro. Não faça. Ore primeiro. Mas eu vou ajudar o meu... é o meu amigo, é o meu parente. Irmão, não importa. Não importa, irmãos. Temos que colocar em oração diante de Deus. Porque Ele sabe o futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois, daqui a um ano, mas Ele sabe tudo. Então, Ele é mais inteligente do que nós. Amém? Aleluia. Ele é mais inteligente do que nós. E quando eu falo na questão da oração, né, esse dia eu estava pensando sobre unidade, a unidade da igreja. Porque lá em Atos, né, a Bíblia nos mostra, Atos 4, a partir do versículo 23. Eu não vou ler todo, porque ele se estende um pouquinho. Mas eu quero só que você... Atos, a partir do versículo 23... A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam presos, né? Vamos lá, vamos começar. Eu vou só ler um pouco, não vou ler todo, porque ele é um pouco extenso, né? E aí fala assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, é isso que eu quero parar. Quando a igreja ouviu, eles foram soltos e eles começaram a falar, né, relatar o que tinha acontecido, né, o que eles tinham passado. Aí fala assim, ouvindo isso, quem ouviu isso? Os irmãos. A igreja estava lá e eles começaram a contar, os irmãos ouviram. E unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Ou seja, eles começaram a orar quando eles ouviram. Eles ouviram o relato do que tinha acontecido. E eles não ficaram assim, e agora? O que nós vamos fazer? Tá bom, e aí? Não, eles começaram a orar. Se você olhar no versículo 31, já é no 4:31, aí tem o resultado daquilo que eles oraram. Olha lá. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aí hoje aqui para nós, podemos falar assim, todos, né, estavam cheios do Espírito Santo e com intrepidez começaram a impor as mãos sobre os enfermos. Aleluia! Para nós aqui. E com intrepidez,
eles começaram a declarar cura. E com intrepidez, começaram a declarar salvação. E com intrepidez, começaram a declarar libertação. E com intrepidez, começaram a declarar transformação das pessoas. Aleluia. Irmãos, a oração vai nos dar isso. Intrepidez. Eu tenho experimentado algumas coisas e eu digo a você que só quem participa disso que sabe. Não fique de fora disso. Não fique de fora, fique dentro desse negócio. Porque vale a pena, é muito bom e vale a pena. É do céu esse negócio para nós. Deus deixou as armas. Eu e você não podemos ver algo, de repente, em alguém, numa pessoa, e falar assim, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Desfazer. Não concordar, desfazer com elas. Estamos aqui ainda, irmãos. Tem uma madrugada esse dia que eu falei assim, Pai, nós somos sua igreja viva aqui na terra. Não é morta, irmão, é viva. Aleluia. Nós somos a igreja viva do Senhor aqui na terra. Aleluia. E o que estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo? Aleluia. Aleluia. O que estamos fazendo com aquilo que nós estamos... Está dentro de nós, aquilo já dentro de nós. Esse dia, nós tínhamos um vizinho, né, que mora em apartamento, então a gente não pode orar muito alto. Mas esse dia estava minha sogra, meu esposo, eu, Maria Cata, todo mundo orando, e aí a gente acaba, né, e o vizinho escutou. Aí a gente falou assim, ó, vamos diminuir o barulho, porque o vizinho vai reclamar. Irmãos, por incrível que pareça, o vizinho falou assim, para o meu esposo assim, vocês oram? Aí ele falou assim, a gente ora, né? Ora, canta os louvores. Ele, que bom, continue assim, tá? Que é para esse pé de mudar, porque esse pé está muito complicado, viu? Irmãos, aleluia. Eu não precisei bater na porta do vizinho lá e falar assim, olha, eu sou crente. Irmãos, as nossas ações têm que falar mais alto do que as nossas palavras. Aleluia. As nossas ações, elas têm que falar mais alto do que as nossas palavras. Pessoas têm que ver em nós, com as minhas ações, algo diferenciado. Tem que saber que eu sou diferente. Aleluia. Ontem eu recebi a notícia o pai da minha patroa faleceu. E antes, ele estava no hospital, né? Ele me infartou, estava no hospital. E ela me ligou chorando e falou assim, Eliane, você está na onde? Eu falei assim, eu estou trabalhando, né? Na tua casa, trabalhando, porque estavam viajando. E ela relatou a situação. E eu falei para ela, vamos orar. Vamos orar. Porque Deus pode todas as coisas. Por que será que ela falou isso para mim? Por que será que ela me ligou? Antes de qualquer coisa, ela já me ligou e falou, né, da situação que o pai dela estava passando. Porque ela sabe, irmão, que tem pessoas que oram. Aleluia. Muitas vezes ela fala assim, olha, você ora por isso, por aquilo. Né? E é muito engraçado que, uma época atrás, eu batia muito de frente com ela. Mas hoje, quando eu aprendi que se eu orar por eles, há uma mudança, é o que tem acontecido. As nossas orações, irmãos, elas podem muito seus efeitos. Só que a gente tem que estar consciente que isso é real, que isso é realidade. Quando você ora, as coisas mudam. A Bíblia diz que Daniel, antes dele começar a orar, quando ele aplicou o coração, Deus já tinha ouvido a oração dele. Ele não tinha nem começado a orar ainda. Ele só aplicou o coração, vou orar por isso. Tem que ser assim nós. Só que a gente tem uma consciência disso. Que isso é real, verdadeiramente isso é real em nossa vida. Não, quando eu oro, consciente de quando eu oro, as coisas acontecem. De quando eu oro, as situações mudam. Irmãos, é consciência que a gente tem que ter. A gente tem ouvido muitas palavras, mas muitas vezes a gente ouve e tipo, tá bom, vai acontecer, mas só com o pastor, ou só com a fulaninha, ou só com, sabe, só com... Não, com todo mundo, irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer dar, ele é o maior interessado de que nós vá bem. Só que a gente tem que ter a consciência plenamente de que isso é real. É mudar a nossa mente. Tem que ser mudada.
Paulo já falava, né, que a gente tem que transformar a nossa mente pela palavra. Rogo-vos, irmãos, ele fala sobre isso. Pai, eu falei, transforme, olha, por favor, olha, faça isso. Tem que ser assim, se não for assim, não vai, tem que ser assim. A mente tem que ser mudada. Esses dias eu vi um vídeo de 2 coreanos. Um, ele é médico, e o outro é um pastor. E eu tenho visto sempre esse vídeo, porque é um vídeo muito interessante, que ele fala sobre as palavras. O poder criativo das palavras. Só que eu estava meditando sobre isso, e o que veio no meu coração foi isso. Se eu falar sem crer, não vai acontecer. Eu tenho que crer que realmente isso é real do que eu estou falando. Então, eu tenho que ter consciência disso. Minha mente tem que ser mudada sobre esse assunto. Eu crer que realmente isso é real. E eu começar a falar, e as coisas vão trazer à existência aquilo que eu quero para a minha vida. E eu lembro que ele fala assim, que se o ser humano bem soubesse, nunca falava as palavras negativas. Nunca. Nunca falava. Aí ele fala assim, que tem uma parte que ele fala assim, que eu lembro bem que ele fala assim, olha, se o ser humano falar assim, olha, estou velho, estou muito velho, não posso fazer isso, posso fazer aquilo, os nervos dele vai dar informação que realmente aquilo é real. E aquilo começa em vez de progredir, regride aquilo no corpo dele. Então, irmãos, olha a importância das palavras em todos os aspectos. Para nós, para os nossos, para a nossa igreja, para o nosso futuro, para o nosso ministério. Aleluia! É para todas as coisas. Amém? Palavras faladas com fé, as coisas acontecem. Amém? Palavra falada com fé. Tem que haver a fé envolvida nesse negócio, senão não vai acontecer. Amém? E eu quero terminar, né, já falando sobre esse assunto, da gente estarmos conscientes. Qual é a motivação de que nós oramos? Contente, porque hoje é culto de oração, eu vou lá, eu vou orar, as coisas vão acontecer, Deus vai me responder. Isso tem que ser a nossa motivação. Alegria. Eu tenho comunhão com o Senhor. Aqui na minha casa, onde eu for, eu posso orar. Nós moramos num país livre, que a gente pode orar no ônibus, não precisa orar alto, você pode orar baixo. No trabalho. A Silvia estava falando que ela ora muito no trabalho. E eu falei, nossa, eu me identifico com a Silvia, porque eu faço isso também. Trabalho praticamente só o dia inteiro, então eu faço isso. Mas que não pode, irmão, 5 minutinhos. Na hora de almoço, manda por 5 minutinhos, você pode orar. Então, a gente podemos e temos que ter uma vida de oração. Vida de oração, irmãos, é projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia! É o plano perfeito de Deus para nós. Vida de oração. E oração em línguas, se você não faz isso, experimenta isso, que é algo assim, é algo importantíssimo para a vida do ser humano. A oração em línguas. Que você faz coisas, de repente o Senhor começa a falar com você, mesmo de coisas que você, de repente, nem imaginava acontecer, e acontece. A oração em línguas faz isso. Nos fortalece, traz percepções no nosso espírito, que de repente a gente não sabe como orar. O pastor fala sempre isso aqui. Nem sempre a gente sabe como tem que orar, como devemos orar. Mas a oração em línguas vai nos levar a isso. Vai nos acrescentar, irmãos, armas que Deus não deixou para nós usufruirmos disso. É para nós usufruirmos. Não ficar assim, não sei. Não. É para nós usufruirmos disso. São armas que Ele nos deu. Só que a gente tem que ter a consciência de que verdadeiramente isso é real. Se a mente não for mudada, complica. Então, a gente tem que ter a mente mudada para que possamos usufruir. Ele falou assim, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Se eu quiser e se eu ouvir Deus. Não só querer não é o suficiente. Eu tenho que ouvir Ele para comer o melhor. Então, ele falava no passado, ele falou com Caim, olha Caim, o pecado está na tua porta. Cabe a você dominar. Ou seja, se você quiser, agora, a decisão é sua. Então, a decisão é nossa, irmão, de queremos isso. Usufruímos disso. Jesus está voltando, não tem mais tempo.
Não há mais tempo para perdermos tempo. Aleluia. Não tem mais tempo não, irmão. Não tem mais. Nem como. Se você, que nem eu posso falar, se você olhar ao redor, as coisas acontecendo, não tem como mais. Só que é assim, hoje, eu estava falando com uma amiga minha que nunca se viu o inimigo fazer coisas. Mas também nunca se viu Deus atuar através da vida dos cristãos. E nós somos essas pessoas que vamos ser usadas por Ele, por Deus, para mudar situações, circunstâncias, para abrir portas. Nós somos as pessoas. Nós somos esses cristãos. Igreja viva na terra. Nós somos essas pessoas. Não podemos achar que não, vai... quem sabe, vai ser outra pessoa. Não, irmão. Não vai ser nós. Somos nós, estamos aqui na terra. A igreja do Senhor. Não morta, mas viva. Aleluia. Viva para mudar circunstâncias, situações, para trazer à existência coisas que não existem. Aleluia. Deus nos deu esse poder para fazermos isso. Somos privilegiados de termos o Espírito. Josué não teve, Moisés não tinha, e outros muitos não tinham o Espírito dentro. Mas nós temos um tesouro dentro de nós. Aleluia. Que podemos usufruir daquilo que nós queremos, nós quisermos. Não tem limitação. É só a gente falar com Ele e Ele vai responder sim ou não, ou espere. Aleluia. Ele está pronto a fazermos isso através das nossas vidas. Só depende de nós. Amém? Só depende de nós. Nos deixarmos ser usados por eles. Porque muitas das vezes a gente não nos vemos capazes de sermos usados por Ele para fazer coisas, para orar por alguém que de repente está doente, no hospital, um amigo, de repente, ou na rua, ou a gente encontra com alguém, não sabe. Mas é só deixar Ele fazer, que Ele faz. Ele é bom, Ele é maravilhoso. E se nós pedirmos a Ele, com certeza, Ele vai nos auxiliar e vai nos ajudar através da pessoa do Espírito Santo. Só depende de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Culto de oração. É culto quando a igreja está orando. Estamos orando. A Bíblia diz que quando nós nos movemos em oração, Deus está com seus ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor. Feche seus olhos. Vamos estar orando. Levante suas mãos. Quando levantamos nossas mãos, é em rendimento ao Senhor. Aleluia. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, Pai. Tempo bom, tempo maravilhoso de estarmos aqui, Senhor, para orarmos, Senhor. Não só por nós, mas com propósito, Pai. Sabemos que a oração, Senhor, é um diálogo, Senhor. É o Senhor falando conosco, é nós falando com o Senhor também. Pai, obrigada porque temos esse privilégio de falarmos com o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que está pronto a nos responder, Senhor. Qualquer situação, qualquer circunstância, você está pronto a nos dar, a nos responder. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Que nós possamos ter a nossa mente, Pai, cada vez mais consciente, Senhor, daquilo que temos dentro de nós, que é um tesouro, Pai, dentro de nós. Possamos cada vez mais, estamos conscientes, Pai, disso, Pai. Consciente disso, Pai. De que quando oramos, Pai, temos a resposta. De quando oramos, Pai, você nos responde, Senhor. Obrigado, você é o maior interessado, Pai, em nos responder. Você é o maior interessado, Pai, em que nós possamos ir além. Ir além, Pai. Você é o maior interessado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Cada vez mais, Senhor. Transformada. Cada vez mais, Pai. Consciente. Cada vez mais, Pai. Tendo percepções, Pai. Porque sabemos, Pai, se orarmos a você, não ficaremos enganados. Não teremos prejuízos, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, tempo bom, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode orar em línguas um pouquinho?
Haramachei dere maramama subindo a camandarra. Ore machei dere marama subindo a camandarama subindo dere mandarra. Remaj de camarama subindo dere mandarra. Ore machobiando dere manda caramarama sei maramachei. Obrigado, Pai. Quando falamos em línguas, Senhor, quando oramos em línguas, Pai, é o nosso Espírito falando com o seu Espírito, Pai. Oramos, Senhor, da maneira correta, da maneira certa, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, porque oração em línguas, Pai, faz termos percepções, Pai. Nos instrui, Senhor, acerca do que temos que orar, Pai. Verdadeiramente, Pai. É a oração certa, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Criamos um ambiente, Pai, para o seu Espírito, Senhor, operar no nosso meio, Pai. Criamos um ambiente de graça, Pai, através das nossas orações, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor.